Alguma coisa só para testar se a gravação tá pegando aqui? Bom, pelo menos ouvindo, nós estamos aqui. Beleza. Beleza, tá pegando. Tá pegando a minha voz e a voz de vocês. Então vou dar início aqui a- ao encontro, né? Passando para vocês a avaliação 3, porque às vezes tem pessoas aqui que já só estão interessadas nessa parte, né? Para eu explicar um pouco como é que vai ser a avaliação 3. E depois eu abro para tirar dúvidas, né? Que aí quem tiver interessado só na parte da avaliação já pode, né? Se quiser sair, já pode sair, e aí a gente fica depois aqui para tirar dúvidas e tal, dos demais. Hoje o Bernardo não vai poder estar presente com vocês, ele viajou para uma outra cidade, ele está sem internet, então ele não vai poder estar presente aqui para tirar dúvida. Antes de mais nada, eu já gostaria de dar um aviso que alguns cursistas aí estão pedindo um pouco mais de prazo, né, para entrega da semana 2. E E a gente tinha combinado de fazer a avaliação 3 para ser entregue no dia 8 de janeiro, que é a data que inicia a próxima disciplina que vocês vão fazer. A disciplina de supervisório, né? Com o professor Gerson. Uma disciplina muito interessante para vocês aprenderem a fazer supervisórios de automações, né? Em automações. E essa disciplina, ela exige que vocês dediquem bem em cima dela, né? Porque ela é bem prática, né? É você de fato montar uma tela para servir, né, de interface homem-máquina com alguma automação. Então não seria bom a nossa disciplina avançar para cima da disciplina do Gerson, porque essa disciplina do professor Gerson é muito útil no mercado de trabalho também, né? É uma área muito útil, né, para você conseguir algum tipo de trabalho aí. Então é bom que vocês prestem bastante atenção ali na parte dele. Então eu não gostaria de avançar em cima da disciplina dele com prazo. Então, o que eu posso fazer para vocês é deixar as duas avaliações para o dia 8, tanto a avaliação 2 quanto a avaliação 3. Tá? Isso eu posso fazer por vocês. Então, a gente pode prorrogar do dia 18, né, que é hoje, o dia de entrega da avaliação 2, a gente pode jogar lá para o dia 8 de janeiro também, que vai ser o mesmo prazo da avaliação 3. Beleza? Passando para a avaliação em si, eu vou compartilhar aqui a minha guia, né? Professor, o senhor me dá licença, eu tenho dificuldade de achar o link pelo AVA. Tem alguma sugestão onde que eu posso encontrar? Eu estou logando no meu celular. Desculpa te interromper. Link de quê? Do encontro síncrono, Não, encontro síncrono é dessa assim. aula. Tá no Dessa aula. Telegram. Tá no Telegram. Tá bom. Mas você já está aqui, já está dentro do link. Não, é que geralmente eu prefiro fazer do computador, mas tudo bem, porque daí eu tenho uma visão melhor da explicação. Mas tudo bem, depois outra hora Tá. eu Não, eu pego aqui tiro. para você. É só o linkzinho, né? É que daí eu cacei aqui no Ava, que não achei. Aí eu tô logando do celular, aí muitas vezes você mostra a tela, fica ruim, fica muito pequeno para mim. Tá, joguei no chat aí, vê se você consegue pegar. Joguei lá no Telegram Vou também. ver. Boa. Vou ver se eu pego aqui no Ava. Pode seguir aí, desculpa aí. Não, sem problema. Então aqui tá a tela, né, da disciplina para vocês, né, que vocês estão tendo acesso aí. E eu coloquei, né, depois da semana Daniel. Opa, Boa noite. boa noite. Esse material da disciplina 3 já está compartilhado com a gente? Tá, acabei de compartilhar, tá vendo aí? Tava restrito, né? E eu botei Eu tinha disponível a visto que partir estava do dia restrito. 18. Acabei de mudar aqui Então. para Beleza. abrir para essa nossa reunião. Tá? Então, vocês clicando aí Então, aqui está a data de entrega, tá vendo aí? Ó? Entrega 8 de janeiro de 2024, que é um dia antes da disciplina do professor Gerson aí entrar, né? E aí, vocês submetam aqui normalmente, tá? E vamos lá para a avaliação. Aí, o Daniel, só uma questão. Se tivesse disponibilizado antes para a gente já teria dado uma olhada, né? E agora tirava mais dúvida, né? Entendi. Eu não gosto de Entendeu? disponibilizar. Entendi. Valeu pela sugestão. Eu não gosto de disponibilizar antes, porque às vezes o pessoal, exatamente, tem dúvida e tal, e aí fica meio perdido no que fazer. Então, geralmente eu gosto de já compartilhar
mostrando para vocês o trabalho, mas a gente pode tentar vocês vão ter mais uma disciplina comigo, né? A disciplina de sistemas inteligentes. Lá nos sistemas inteligentes a gente tenta fazer dessa forma. Eu soltando a prova alguns dias antes, né, para vocês darem uma olhadinha, a gente vem discutindo em cima. Mas obrigado aí pela sugestão. Estão vendo aí a tela da avaliação? Sim. Tá passando, mas não tá aberto, não. Tá restrito ela. Não, mas Só eu estou uma tela compartilhando só. aqui no. Eu estou Não tá compartilhando no Google Meet. compartilhando. Tô vendo aqui, professor. Beleza. Então aqui é um texto corrido longo, né, para você. Não dá para abrir a tela mais não, professor? Em termos de... Tá pequena a letra? Não, porque para mim tá aparecendo só uma tela, só como se fosse uma pessoa participando. Tá, vou compartilhar de novo. Uma janela só. Só um minutinho. Compartilhar de novo. E agora? Agora sim, professor. Obrigado, tá? Agora sim, professor. Ficou melhor. Beleza. Então, tem um texto corrido aí que basicamente faz a explicação do trabalho. Antes de ler o texto corrido, eu vou dar só uma ideia de qual que é o objetivo desse trabalho, né? E o que ele é, né? Basicamente, esse trabalho é um tanque, né? Que vocês vão encher. Ele serve para processos industriais genéricos, né? Digamos assim. Basicamente, então, é um tanque com controle de temperatura, que é um processo muito comum, né, em diversas indústrias aí. Na indústria de bebida, de tinta, então, de produto químico. Então, você tem diversas indústrias que usam, né, de encher tanque com um certo líquido, né, com certo material, controlar a temperatura desse material e depois destinar esse líquido, né, esse produto para um outro destino, né, para um outro lugar. Então, basicamente, o processo que vocês vão fazer é esse. É um processo de encher um tanque, controlar a temperatura por um tempo e esvaziar um tanque. Então, basicamente é isso. Aí eu coloquei, então tem um temporizador, né? Então a gente vai usar o bloco do temporizador porque você tem que encher o tanque e manter ele cheio e aquecendo por um certo tempo. Então tem o bloco temporizador. Para fazer a entrada do líquido, eu quero usar um controle bem preciso de quantos líquidos tem dentro do tanque. Então a gente tem um contador, que é um sensor de nível, né? É um hidrômetro, que é um hidrômetro emissor de pulso, vai estar escrito aqui no texto do trabalho. Então, basicamente, esse hidrômetro joga no meu CLP um pulso a cada 1 litro que entra no tanque. Então, tem uma borboletinha ali, o sensor, né, que vai me dar um pulso por litro de tanque. Então, a gente tem também um bloco contador aí. Então, vocês vão ter que contar quantos litros tem no tanque para fazer um enchimento do tanque bem preciso. Vocês vão ter que usar o temporizador, porque o líquido vai ter que ficar aquecido por um certo tempo. E quando a gente fala de temperatura, vocês vão fazer um controle dessa temperatura, um controle on-off, né? Liga o aquecedor para subir a temperatura e desliga o aquecedor, liga o resfriador para baixar a temperatura. Então, um controle on-off aí de temperatura com o aquecedor e com o resfriador. Então, com isso a gente tem bloco comparador, bloco temporizador e bloco contador, tá? Então, a gente consegue trabalhar aí os diversos blocos que a gente trabalhou ao longo do semestre aí, então dá uma aplicação bem interessante. Mas basicamente o processo é esse: encher um tanque com líquido, aquecer ele por um certo tempo e esvaziar. O processo é esse. Tá? Então agora vou dar uma explicada, vou dar uma lida aqui agora com vocês para a gente ver como é que esse processo ele funciona, né? Já que é um processo interessante aqui, a gente consegue avaliar diversos pontos aí que a gente trabalhou ao longo do curso. Então vou ler aqui, ó. Considere que uma das etapas de um processo produtivo ocorra dentro de um tanque, com capacidade de 600 litros, e que este possua botões, sensores e atuadores ligados a um CLP. Assuma que o CLP possua como entradas, então aí vocês já podem fazer um rascunhozinho aí, ó, e fazer uma tabelinha assim, entradas. Igual eu faço na apostila lá, né, que separo entradas e saídas, vocês já podem fazer um rascunhozinho assim e botar entradas. Então a gente vai ver quais entradas que tem. Então tem uma entrada que é uma chave liga-desliga, que quando ligada, permite o usuário operar o sistema. Então essa chave, quando você bate ela só deixa o sistema pronto para o usuário operar. Tá? É como se fosse uma chave geral. Né? Ela ligada, ela não faz nada, ela não toma nenhuma ação automática, mas ela serve como uma chave geral
para você poder iniciar a automação apertando um outro botão. Tá? Então essa é uma entrada. Um botão para início do processo automatizado, é o botão I2, né? Então esse botão foi ligado na entrada I2 do CLP. Um botão de emergência, normal fechado, para interromper a automação e desligar todas as saídas, está ligado na entrada I3 do CLP. E detalhe aí que o botão é normal fechado, tá? Então aí a gente já conversou isso em outras aulas, né? Como é que você simula um botão normal fechado? Você vai simular ele já deixando ele pressionado, né, no simulador. E quando você solta o botão é que ele foi pressionado na vida real. Né? Ele é um botão com a lógica trocada. E esse botão de lógica trocada faz muito sentido na prática, né? Para que caso o botão tenha algum problema, né? Algum rompimento do fio, né? Ele desliga o sistema. Tá? Ele deixa de transmitir o sinal, já que ele é normal fechado, e ele desliga o sistema. Então é uma espécie de Professor, proteção. Oi. Esse caso é tipo falha segura? Tá, falha segura, exatamente. Porque se o botão romper, né, se o cabo que liga o botão no CLP romper, ou por algum motivo o botão, a ligação dele romper, o sinal que é alto, né, um botão normal fechado, ele sempre está jogando corrente no CLP, sempre está jogando corrente no CLP. Aí o cabo que liga esse botão, ou a conexão dele, deu algum problema. O CLP para de receber o sinal desse botão. Aí você fala, opa, vou desligar tudo aqui. Porque se eu não tenho esse botão de emergência, não é seguro mais eu trabalhar na operação. Então Ok. Deixa eu ver aqui. Alguém Sou eu levantou a mão? de novo, professor. Só para garantir, o senhor está gravando a aula, tá, né? Tô gravando a aula, já vou soltar ela logo depois que a gente acabar aqui. Tá, obrigado. Tá, beleza. Porque eu tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É bom depois vocês escutam com calma aí. Podem rever com calma. Daniel, Oi, dá licença. claro. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Só tirar uma dúvida aí com relação ao LEDER, que eu já tive essa dúvida antes, você explicou aí, às vezes eu me confundo aqui um pouco. Com relação a esse botão NF em LED, no LEDER, eu represento ele como um contato NF mesmo ou não? É o inverso, eu represento ele com contato NA. Tá. Eu vou responder para você de forma sucinta e depois da explicação do trabalho a gente pode até fazer algumas simulaçõezinhas aqui, só para a gente não perder o foco. Mas Tranquilo. quando você vai representar ele no ladder, você pode representar ele da forma como você quiser. Você só tem que entender que no estado normal desse botão, ele vai estar sendo pressionado. Então você simula ele pressionando o botão. E aí você constrói a sua lógica sabendo disso. Mas ele pode entrar no ladder tanto NF quanto NA. Porque o ladder não tem nada a ver com o botão, entendeu? Por exemplo, um botão convencional, que é um botão NA, digamos assim, é o mais usual, né? Você coloca ele no ladder da forma como você quiser. Você pode botar ele normal aberto, normal fechado, só tem que entender a consequência disso, né? Se você bota um Entendi. botão lá, se você bota um botão normal aberto lá, se você tem um botão normal aberto conectado no CLP e você coloca ele normal fechado, você tem que entender o seguinte, ó, quando o botão não estiver pressionado, lá no ladder vai mandar ligar alguma coisa. Se isso satisfaz a sua automação, sem problema, entendeu? Então o que você coloca no ladder é independente do que é o botão de fora. Você só tem que entender como é que ele opera, Ok, beleza. entendeu? Então Obrigado, viu, Daniel? uma coisa não puxa para outra. Só tem que fazer Tá a lógica joia. de acordo com o seu botão. Beleza, obrigado. Beleza. Então tem esse botão de emergência I3. Tem um botão para interromper a automação, seria um botão de pausa, que é o I4. Um hidrômetro, então tem a diferença grande entre o I4 e o I3, tá? O I4 é uma pausa, ele vai interromper o processo e o processo. Mais para baixo eu vou explicar o que tem que fazer em cada uma das situações. É uma situação de pausa e de emergência. A gente já vai ler ali embaixo. Então o I4 é uma pausa, o I3 é uma emergência. Temos também um hidrômetro emissor de pulso, que entrega 1 pulso por litro. Ele está na I5. Tá? Então, esse botão aqui, esse hidrômetro ele vai ser usado em cima de um bloco contador, né, para você contar quantos litros de líquido está entrando no tanque. Além disso, o tanque tem, né, só para você saber, ter uma noção de ele está vazio ou está cheio, né, ele tem uma boia que indica o nível baixo e ele tem uma boia para detectar o excesso de líquido. Então ele tem uma boia no fundo e no topo, tá? Só para você saber quando ele está cheio e quando está vazio. Tá?
Então isso aqui é uma questão de segurança, né? Você ter essas boias para você entender como é que está o tanque, tá? Porque se de alguma forma você perder a contagem do seu hidrômetro por uma falta de luz ou por um problema no seu CLP, se de alguma forma você perder a memória do... Porque, vamos lá, vamos pensar assim, ó. Se você só tem o hidrômetro emissor de pulso, que joga um pulso por litro, e você, por algum problema do CLP, ele perder a memória, ou por algum problema de falta de luz, e o CLP não guardar aquela informação do pulso, você fica... A quantidade de líquido que tem dentro do tanque fica invisível para você, né? Você não tem a informação da quantidade de líquido que tem ali. Então você não tem como saber quando que o tanque esvaziou, a não ser por uma inspeção visual. Você liberar uma válvula de saída do tanque e ir lá visualmente olhando para ele, quando parou de sair água, você entende que ele esvaziou. Tá? Então é muito comum a gente colocar uma boia no nível baixo, uma boia no nível alto, que a gente já tem isso aí tudo dentro da própria lógica de CLP. Tá? Tem visor de nível também, professor, que pode ser instalado. Pode também, exatamente. No tanque. Claro. Quando eu coloco aqui as boias e tal, é porque é muito fácil da gente trabalhar, né? Mas sim, tem diversas outras. É muito fácil a gente trabalhar aqui na nossa disciplina, né? É muito fácil de você. Se isso aqui tiver em estado alto, o tanque está vazio, ou saber que isso aqui está em estado alto, o tanque está cheio. É uma coisa fácil da gente simular no ladder, né? Que às vezes não é tão difícil, né? Por exemplo, um visor de nível, não é tão simples a gente simular aqui nas nossas experiências aqui, tá? Por isso que a gente escolhe uma opção simples assim, né? Que não necessariamente é a única solução possível. Tá? Esse tanque também tem um sensor analógico de temperatura, tá? Eu coloco aqui a escala de conversão. Então ele é um sensor que ele entrega 2 a 10 volts para 10 a 100 graus Celsius. Tá? Então essa é a saída desse sensor. O CLP de vocês aceita sinais de 2 a 10 volts. Por isso também que eu coloquei esse intervalo. Tá? O mais usual é usar intervalo de 1 a 5 volts na indústria, tá? Que é o intervalo de 1 a 5 volts é a mesma coisa que o padrão 4 a 20 mA, né? Então, teve até uma pergunta de um estudante, que a gente conversou sobre isso, né? Basicamente, o sinal de 4 a 20 mA é o sinal de 1 a 5 volts passando por um resistor de 250 ohm. Quando você coloca um resistor de 250 ohm na linha, esse resistor ele transforma, né, 1 a 5 volts em 4 a 25 mA. Então, esses são os dois padrões industriais, e eles são transformados de um para o outro só utilizando um resistor de 250 ohm na linha. Mas eu decidi usar um sensor de 2 a 10 volts para facilitar a simulação ali de vocês. Tá? Mas sendo que o usual é trabalhar com 5 volts. Beleza, então essas são as entradas. Então você já pode botar na sua listinha aí 7 entradas digitais e 1 entrada analógica. Como saídas, o CLP possui uma válvula solenoide acoplada a uma bomba para enchimento do tanque. Então, basicamente, você energiza essa válvula e ela permite a água entrar no tanque. Tem uma outra válvula solenoide que permite o esvaziamento do tanque. Então, energizando essa válvula, o tanque passa a esvaziar. Um sistema de aquecimento do líquido, que é um terminal Q3, que basicamente vai estar ligando aí uma série de resistências, né, que vai entregar a temperatura, vai entregar calor, né, para o seu líquido. Um sistema de resfriamento de líquido, que é o Q4, basicamente é um sistema de compressor, né, com resfriamento, serpentina, né, e vai resfriar o líquido do tanque. E tem um agitador de líquido, o Q5. Esse agitador ele serve para você fazer um controle da temperatura de forma mais uniforme, né? Caso contrário, a temperatura, o líquido ficaria muito quente próximo da grelha, né? Próximo da resistência, né? E não teria um espalhamento dessa temperatura de forma uniforme. Da mesma forma, o resfriamento. O líquido ficaria muito frio perto da serpentina do sistema de resfriamento e não seria um resfriamento de forma uniforme. Tá? Poderia até danificar o material aí. Então a gente tem um agitador para deixar tudo homogeneizado. Tá? Então essas são as saídas, são 5 saídas. E aí, como vocês já sabem, como eu gosto de trabalhar, né? Como é que seria o ladder estruturado de vocês? O que liga a saída 1? O que desliga a saída 1? Bota todo o bloco de código ali. O que liga a saída 2? O que desliga a saída 2? Coloca o bloco de código ali. O que liga a saída 3? O que desliga a saída 3? Coloca o bloco de código ali. Então são 5 bloquinhos que vocês vão construir. E cada bloquinho desse é dividido em 2, né? O liga e o desliga daquela variável.
Eu acho que é o caminho mais fácil de vocês irem na lógica desse problema. Tá? Então, um ladderzinho maiorzinho esse daqui que eu estou pedindo a vocês. Tá? Exatamente para desafiar mesmo. Vão ter apoio aí meu, do monitor, tá? Durante o trabalho. Vamos Professor, agora... eu não entendi essa parte aí não. Você falou aí do bloquinho. Você quer que faça o quê? Repete, por favor. É porque se você dá uma olhadinha lá nos exemplos, lá no AVA, se você vai lá nas aulas, na parte de material introdutório, introdução à automação industrial, lá tem 4 aulas que eu coloco exercício resolvido. E lá nessas aulas de exercício resolvido, eu apresento um método que é para vocês trabalharem ladder. Novamente, não é o único método, não é o método certo, não é o método errado. É só um método que eu entendo que ele é didático para vocês. Para quem já tem experiência, não necessariamente vai usar esse método, mas para quem não tem experiência em ladder, é um bom pontapé inicial. E esse método que eu apresento é você tratar cada saída de forma independente. Tá? Então, se você vê a aula lá, essas aulas de exercício resolvido, você vai ver claramente eu aplicando esse método. Então, primeiro você trata a saída 1. Então, vou pegar no nosso trabalho aqui, a saída 1 é a válvula solenoide acoplada ao enchimento do tanque. E aí primeiro resolvo o que liga essa saída 1 e o que desliga essa saída 1. Então, por exemplo, o que ligaria essa saída 1? Se a gente olhar aqui em cima nas nossas entradas, eu tenho um botão para dar início no processo automatizado. Então, provavelmente o que liga a minha saída 1 é o quê? É o meu botão e minha chave I1 está ligada, porque é uma chave para eu poder operacionalizar a planta. E o botão de início do processo ser apertado. Então, isso é um bom parâmetro. Se eu tiver essas duas coisas acontecendo, I1 e I2 acontecendo, é um bom parâmetro para eu ligar Q1. Tá? Então, primeiro eu resolvo o que faz ligar Q1. Todas as etapas que fazem ligar Q1. Eu leio o texto do ladder e vejo tudo que faz ligar Q1. Depois eu passo para a segunda etapa, que é quais são as lógicas que desligam Q1. Por exemplo, uma lógica que eu sei que desliga Q1 é o botão I3 ser pressionado, que é o botão de emergência. Então eu vou lá, coloco que o botão que I3 for pressionado, desliga Q1. O que eu sei que também faz desligar Q1? O botão I4, que é um botão para interromper a automação. Então eu sei que se o botão I4 for pressionado, eu tenho também que parar. Resolvi tudo que faz ligar Q1, resolvi tudo que faz desligar Q1. Acabou Q1. Está resolvido o Q1. Eu não mexo mais nele. Aí eu vou para Q2. E aí depois eu vou para Q3, para Q4, Q5. Então cada saída é um bloco dividido em o que liga aquele bloco, o que desliga aquele bloco. Entendeu? Por que é interessante esse método? Porque se por algum motivo a sua planta está lá funcionando belezinha, a sua automação, mas tem alguma combinação de lógica ali de pressionada de botão que Q2, que é o sistema de esvaziamento do tanque, não está ligando na hora que ele deveria ligar. Se isso acontece, você não precisa correr seu código inteiro, porque as coisas relacionadas ao ligamento de Q2 estão separadinhas em um bloco. Tá? Então você vai conseguir localizar muito rápido qual é a lógica que liga Q2, porque você separou, você foi fazendo em etapas, entendeu? Então é isso que eu digo que é o método que eu apresento, e se você dá uma olhadinha lá nas aulas de exercício resolvido, você vê claramente eu aplicando. Eu até coloco uns comentários para separar os blocos, para ficar fácil de visualizar o que é cada bloquinho. Beleza? Inclusive nesse lado também que você mandou na prova 1 e também na prova 2, acho que era desse jeito, né? Sim, eu sempre vou separando Tudo bloquinho, separado. porque fica fácil de você saber. Se alguma coisa der problema, você sabe aonde está o problema. Você não tem que correr o código inteiro. Então, é um método que eu entendo como sendo um pouco didático aí para quem está começando ou para quem tá revendo o tema aí. Tá? Não é o único método, né? Quando a gente trabalha com programação, não tem jeito certo, né? Cada um tem o seu estilo, mas é um método interessante que eu julgo aí. Tá? Então, dando seguimento aqui, considere aqui embaixo, né? Considere, vou botar aqui. Considere que as ações automatizadas deste tanque sejam: ao acionar o botão de início do processo, que é o meu botão I2, eu devo encher completamente o tanque com líquido e manter a temperatura deste líquido em 90 graus por 50 minutos.
e depois esvaziar completamente o tanque. Então a ação automatizada que a gente tem que fazer é essa. Se eu apertei o botão I1 e 2, perdão, eu encho o tanque de líquido, mantenho o líquido a 90 graus Celsius por 50 minutos e esvazio o tanque. Então essa é a lógica, primeira lógica que você não tem que construir. Tá? De quando você apertar o botão, isso tudo acontecer de forma automática. Então liga a Q1, então bom, você pressionou I1, a chave 1 liberou a chave 1. Aí você foi lá e apertou o botão I2. No que apertar o botão I2, na sua simulação tem que aparecer o quê? Q1 sendo acionado, que está simbolizando o quê? O tanque enchendo. Aí o contador, você vai começar a simular o contador, porque tem um contador aqui de pulso, de líquido, tá vendo? De litro. Aí você vai lá, o tanque tem 600 litros, você vai apertar esse botão 600 vezes? Não. Você diminui essa contagem para sua simulação, né? Coloca lá, sei lá, 5 vezes, por exemplo. Aí você vai lá, aperta o hidrômetro 1, 2, 3, 4, 5. O que significa esses pulsos que você está dando? Significa que o tanque está enchendo. No que ele chegou no quinto pulso, o contador vai estourar, ele vai desligar a bomba de enchimento e vai ligar a parte de aquecimento. E aí vai começar a aquecer o líquido. Aí você vai simulando. Como é que você simula o aquecimento do líquido? Você vai lá no simulador, na variável A01, e vai aumentando lá a tensão dela, o valor de A01, até chegar em 90 graus. Chegou em 90 graus, aí você desliga o aquecimento. Ah, passou muito de 90 graus? Aí você liga o resfriamento, que é o Q4. Então seu controle tem que ficar estabelecendo ali até segurar, até você conseguir segurar o valor ali em 90 graus, em 90 graus, certo? Passou 50 minutos que esse controle está sendo estabelecido ali, aí o que tem que fazer? Desligar todo o sistema de resfriamento, aquecimento e ligar a válvula Q2, que é a válvula que esvazia o tanque. Compreenderam a jogada? Basicamente, o grosso do trabalho é esse. Entenderam como é que vocês simulariam esse processo? Sim, para mim tá tranquilo, professor. Beleza. Então é só seguindo esse. No caso, aí, Daniel, Pode falar. quando chegar na temperatura de 90 graus e passar o tempo decorrido, 50 minutos, aí vai começar a contar, vai começar a esvaziar o tanque, correto? Perfeito. Perfeito. E aí, por exemplo, você pode usar a válvula de. Você pode usar, por exemplo, o sensor, a boia de nível baixo para indicar o fim do esvaziamento, por exemplo. Ok? Tá ok. Beleza. Então, uma coisa que pode surgir na cabeça de vocês é: se tem uma boia de tanque. Que tem uma boia de nível baixo, que pode ser usada para esvaziar, mas tem uma outra boia, que é uma boia que está na I7, que ela não deve ser usada para dizer que o tanque está cheio, tá? Essa boia ela está aqui só para indicar um excesso de líquido, certo? Então essa boia, quando ela detectar esse excesso, eu nem sei se eu pedi para vocês, eu vou terminar de ler aqui, mas eu acho que eu nem pedi para vocês nessa automação, para não ficar complexo demais, para quando você detectar um excesso de líquido, essa boia mandar esvaziar também. Tá? Eu acho que eu não pedi essa automação aqui para vocês, que é uma automação que na prática com certeza deveria ter, tá? Mas para a prova não ficar muito extensa, eu nem cheguei a pedir. Tá? Mas quem quiser fazer como desafio, né, desafio pessoal, pode até botar o sistema para esvaziar também quando ela detectar excesso de líquido. Tá? Por que não é uma boia que detecta... Seria tipo... Oi, pode falar. Seria tipo como se fosse um overflow, né? Exatamente. Um ladrão ali. Exatamente. Por que eu não uso uma boia para detectar o nível alto? Tá? Porque eu quero ter um controle de quantos litros que eu estou botando dentro desse tanque. Então, por isso que eu estou usando um hidrômetro. Tá? Porque isso aí pode ser uma variável do meu processo. Né? Eu posso querer encher o tanque com 500, com 600 litros, eu posso encher o tanque com 300, eu posso encher com 100. Isso, o líquido, o quanto de litro que eu vou botar dentro do meu tanque pode ser uma variável do meu processo. Tá? Então, por isso que eu não estou usando boia para dizer quanto que é o nível alto. Então, eu estou usando um hidrômetro para dizer quanto de líquido tem ali dentro. Tá? Mas para esvaziar, você pode usar a boia nível baixo para dizer que todo o líquido foi escoado já. Tá? E o I7 é um sensor de segurança, que eu acho que eu não coloquei nenhuma automação com ele. Vamos ver aqui no resto do texto. Mas pelo que eu lembro, eu tirei. Eu tinha colocado, mas depois tirei para não ficar muito difícil para vocês fazerem o trabalho. Né? Fica um desafio aí, quem gosta da área, né, tem interesse, fica aí como desafio. Então vamos lá.
onde nós estávamos. Aqui, né? Manter 50 litros e depois esvaziar completamente o tanque. Beleza. O esvaziamento ele é detectado pela boia de nível baixo em off. Tá? A contagem de 50 minutos só deve iniciar quando o líquido atingir 90 graus Celsius pela primeira vez. Tá? Então essa contagem, vocês já não soltam o timer, né, o temporizador, quando o líquido começa a esquentar, não. Espera o líquido chegar em 90 graus Celsius pela primeira vez, aí sim vocês soltam o timer. Tá? Isso para garantir os 50 minutos de 90 graus Celsius. Beleza? Durante todo esse processo, o agitador deve estar ligado, tá? Exceto quando o tanque está esvaziando. Isso porque enquanto está aquecendo, né, e o agitador está lá fazendo tudo ficar de forma homogênea, certo? Em qualquer etapa da automação, caso o botão de emergência seja pressionado, o processo entra em pausa e desliga todas as saídas. Então, se alguma coisa deu estranho, você aperta a emergência lá, ele pausa tudo e desliga todo mundo. Tá? O processo automatizado é retomado ao pressionar I2 ou o líquido é descartado se pressionado I4. Então, entenderam a lógica aí? Se está lá no meio do processo, você aperta a emergência, ele desliga todo mundo. Se você apertar I2, ele retoma de onde parou. Se você apertar I4, ele descarta aquela batelada. Tá? E isso é para, caso alguma coisa venha aparecer estranha ali no processo, o operador tem controle da planta, podendo fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, I2 ele continua lá contando o timer. Tá? Não precisa pausar o timer quando pressionar I3. Também tem como fazer isso no CLP, mas também ficaria muito difícil, né, para uma automação de disciplina aqui. Tá? Dá para fazer esse timer pausar e dá para fazer ele retomar quando aperta I2 e você garantir os 50 minutos cravadinho. Tá? Mas aqui vamos acreditar que as pausas são pequenas e que não vão influenciar muito. Então pode deixar o timer rolando, mesmo se estiver pausado, e ao pressionar I2 você só retoma o processo. Tá? E se apertar I4, o líquido é descartado. Caso I4 for pressionado durante o processo de enchimento ou com o tanque cheio durante o controle de temperatura, a automação salta para a etapa de esvaziamento. Então o I4, se apertou ele em qualquer lugar, a qualquer momento, ele começa ele pula para a etapa de esvaziamento. Tá? Então basicamente o I4 é o botão para liberar o líquido, tá? Em qualquer uma das etapas, seja você estando na emergência ou seja estando a automação em funcionamento. Por que o I4 ele não pode falar que ele é uma emergência? Porque sempre quando você tem uma emergência, a ideia é você desligar todos os atuadores. Né? Porque pode ser que um dos atuadores esteja com um problema e esteja botando a planta em risco ou os operadores em risco. Tá? E o I4, ele liga atuador, ele está ligando a válvula de esvaziamento. Né? Então o I4 ele não pode ser considerado uma emergência, o I4 ele é um acionamento. Tá? O I3 sim é uma emergência, que ele desliga todo mundo para a planta. Certo? O I3 é uma emergência, o I4 ele é um acionamento de descarte do líquido. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Caso a boia de segurança seja acionada, que é a boia I7, a automação deve seguir a mesma lógica do botão de emergência. Então, caso aquela boia lá de cima ela seja acionada, ela deve parar toda a planta. É como se ela fosse uma emergência, tá? É como se I3 fosse pressionado. Ou seja, quando você fizer qual que é a dificuldade? Aqui não tem nenhuma dificuldade em fazer essa lógica. Por quê? Porque você vai fazer a lógica para emergência e a mesma lógica que você usar para emergência, você coloca em paralelo a boia. Né? Já que ela segue a mesma lógica, então é só botar a boia em paralelo. Tá? Paralelo a gente fala que é botar embaixo, né? Botar o ou, né? O acionamento ou. Após qualquer esvaziamento do tanque, o tanque só torna a encher com um novo acionamento de 2. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você for lá, apertou I2, o tanque vai encher, vai esquentar e vai esvaziar, ele não deve voltar a encher automático. Esse processo não é um processo cíclico automático. Ele sempre, para dar início, ele precisa de um operador apertando aquele botão, apertando I2. Ou um operador, ou uma interface homem-máquina, tá? Programada para isso, ou um operador ali fazendo esse acionamento. Então não tem um ciclo nesse experimento. O único ciclo dele é esse encher, esquentar e esvaziar. Beleza? Então, para essa automação, uma automação mais puxadinha aí, né? Precisam ter um tempo a mais para fazer. Ela não é tão difícil você fizer ela em bloco e começar pelo simples. O que é começar pelo simples? É começar com esse, antes de fazer esses detalhes, né?
Faz aqui, ó, faz o simples, que é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, só usa o botão I2 e o botão I1. E o hidrômetro para contar o enchimento do tanque e o sensor de temperatura para controlar o líquido, tá? Então usa 4 entradas só. Tá? Então faz essa daqui que é o simples, esse miolo aqui, ó, que é até essa parte, que é o quê? Você apertar o início do processo, o tanque encher, segurar a temperatura por 50 minutos e esvaziar. Tá? Então esquece emergência, esquece boia, esquece não sei o que, tá? Boia de segurança. Faz o básico. Depois que você está com o básico construído, vocês vão conseguir facilmente incorporar as outros acionamentos. Né? Dele só contar o timer quando atingir 90 graus pela primeira vez, quando tem que ligar o agitador, se 4 for pressionado, vai para a etapa de esvaziamento. Então, todas essas coisas, se você faz aquilo lá em cima primeiro, todo o resto fica simples. Tá? Então, não tenta fazer tudo de uma vez, não. Faz o simples primeiro, simula. Até porque se você faz esse simples aqui, né? Se você consegue chegar até esse ponto aqui, ó, se você consegue fazer até esse ponto aqui, eu já dou mais de 60% da questão feita, tá? Em termos de pontuação. Então, essa questão vale 50 pontos, né? Eu já dou ali, né? 25 com 5, né? Já dou 30 pontos pro cara só de chegar ali, tá? Só de chegar aqui eu já dou mais de 30 pontos para ele na disciplina. Então, se você conseguiu fazer pelo menos essa parte, você já está com 60% da nota aí, e às vezes já te resolve para você ser aprovado. Tá? E aí depois você faz os detalhamentos da automação. Mas tenta fazer esse bloquinho aqui. Tá? Tenta fazer esse bloquinho aqui primeiro. Até está escrito aí, esvaziamento detectado pela boia nível off. Tá? Tenta fazer esse bloquinho aí, que ele é o coração da automação. Tá? E aí, por fim, eu peço para vocês propor, né, um diagrama em ladder para realizar essa automação. E como é que vai ser, como é que antes eu avaliava essa questão? Porque aqui em seguida eu peço para vocês gravarem um vídeo de vocês fazendo essa automação no simulador, tá? Então eu peço para vocês gravarem um vídeo aí esse vídeo vocês podem gravar da forma como vocês quiserem, tá? Eu não vou avaliar a qualidade estética do vídeo, não vou avaliar nada. Se você quiser pegar o seu celular e gravar a sua tela, você pode. Se você quiser baixar um programa na internet para gravar a sua tela, você pode. Se você quiser abrir um Google Meet com alguém e gravar esse Google Meet, você pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode gravar com o celular, pode gravar com o celular externo, da forma como você quiser. Mas faça um vídeo com você fazendo a simulação e me mostrando. Por que eu peço esse vídeo? Tá? Porque em turmas anteriores eu não pedi o vídeo. Eu pedi a simulação e eu simulava. Só que, às vezes, a pessoa entendeu errado a questão, ou da forma como ela simulou, não é a forma como eu simulei, porque eu enxerguei o problema de um jeito e ela enxergou de outro. Tá? Então, muitas vezes eu dava 0 para o aluno, porque eu tentava simular e não conseguia sair nada com a simulação. Aí o aluno falou, ué, mas professor, mas tá funcionando o meu circuito, como é que tá dando, como é que você me deu 0? Aí eu pedi, poxa, então me explica, como é que você simulava? Aí a pessoa tinha que me dar a instrução de como é que ela simulou, aí eu avaliava se estava adequada a simulação dela, se ela não estava pulando nenhuma etapa, e aí a pessoa me explicando, eu dava a nota total para ela. Tá? Então, para evitar essa confusão, né, de você pensou que o problema era do jeito e eu pensei que era do outro, eu não consegui simular o seu circuito, eu estou pedindo que vocês gravem esse vídeo, tá? E aí me enviem esse vídeo, tá? Por algum sistema de armazenamento. Ou você grava ele no Google Drive, coloca ele no Dropbox e me manda o link, qualquer coisa. Ou sobe ele no YouTube, tá? É bem tranquilo, né? Só você ter uma conta ali, clicar deixa eu abrir meu Google Drive aqui, ó. Meu YouTube aqui. Tá? Se você tem. Se subiu o vídeo. Tá aqui, tá vendo? Desculpa, professor. Só finalizar aqui. Esse aqui tem meu YouTube. Tá? Vai ter o de vocês aí. É só clicar aqui, ó. Clicar em criar, enviar vídeo. E aí tá no jeito. Você já consegue enviar o vídeo aqui e me mandar o link tranquilamente. Tá? Pra falar. Não, a dúvida aí com relação ao vídeo, se subir ele no YouTube, sobe como não listado, para ficar aí só o link disponível para... Vai da sua preferência. Por mim não faz diferença. Tá. Vai da sua preferência. Beleza. Se quiser mandar um link do Google Drive, do Dropbox. Por que eu não estou abrindo para vocês mandarem o vídeo diretamente pela caixinha lá do AVA? É porque tem um limite, né? Tem limite de 25 megas.
E às vezes você gravando aí no celular, não sei como é que você vai gravar, pode ser que passe esse limite e você fique impossibilitado de mandar pelo sistema, tá? Então suba esse vídeo em algum lugar. Né? O YouTube é um jeito muito simples, igual eu mostrei para vocês, só clicar ali, clicar em enviar vídeo, não tem segredo nenhum. Não cobra por isso, é de graça, qualquer conta tem acesso a isso, não tem nenhum custo envolvido. E aí fica fácil de vocês me mandarem esse vídeo aí, tá? E como dica para fazer esse trabalho, eu peço para vocês darem uma olhadinha nos exemplos, né, apresentados na disciplina de Auto 551, em específico na parte lá de exercícios feitos, né, exercícios resolvidos, que eles dão, em específico aquele exercício da estufa, esse daqui, ó, esse exercício da estufa de plantas, ele tem um sistema muito parecido com esse do tanque. É um controlezinho de temperatura, com alguns acionamentos. Vocês conseguem dar uma olhadinha nele e conseguir ver, ter uma noção bem boa de como trabalhar nessa avaliação 3 aí. Beleza? Dúvidas sobre ela? Não teria nem escolhido. Ô, professor, o agitador, ele vai ficar sempre ligado? Sempre ligado, exceto quando está esvaziando. Tá. Alguém mandou a pergunta por... Ah, tá. Alexander, manda ver aí. Alexander levantou a mão. Ô, Daniel, tá me escutando? Tô. Ah, beleza. Daniel, tem só uma dúvida com relação a resfriamento, né? Você falou que quando a temperatura chegar a 90 graus, né, ele desliga o aquecedor, né, e vai esvaziar o tanque, correto? Aham. Se ele Não, ultrapassa essa... pera lá. Quando a temperatura chega em 90 graus, ele não esvazia o tanque, não. Ele vai desligar o aquecedor. Desculpa, ele desliga o aquecedor e mantém naquela temperatura um Isso, certo tempo, não lembro qual que é o tempo. isso. Natural, na vida real, isso daí é um controle que está sendo feito. Porque na vida real, quando você desliga o aquecedor, a tendência é o líquido esfriar. Aí o líquido esfria e o aquecedor torna a ligar. Aí o líquido vai esquentar, aí o líquido esfria, aí o líquido passou de um certo ponto, você desliga o aquecedor, o líquido torna a esfriar. Então, em alguma das aulas, eu não vou lembrar qual exatamente, mas eu acho que nessa do estudo de caso dessa semana 2, que é o do condicionador de ar, né? Eu falo sobre o controle com esterese, que é um controle que você dá uma margem, aonde você não muda o acionamento. Para você não ficar num on e off, tipo assim, pensa que se você desligar o aquecedor, quando ele chega em 90, a tendência é que ele chegue em 90, você desliga o aquecedor, ele caia, aí ele caiu, você liga o aquecedor, ele sobe um pouquinho, aí você chega em 90, ele cai de novo. Então, a tendência é você ter um ligamento e desligamento chaveado, perto do set point, tá? Para resistência não tem nenhum problema. Você ligar e desligar uma resistência na frequência que você quiser, para ela não faz nenhuma diferença. Ela não é um problema, não é um motor, tá? Então você pode chavear tensão em cima de resistência sem causar nenhum problema. Agora, por exemplo, num sistema de resfriamento, onde você tem um compressor sendo acionado, um ventilador para resfriar esse compressor, se você faz isso no motor, a tendência é que você estrague ele, tá, em pouco tempo. Então você tem que ter igual um ar-condicionado. O ar-condicionado da sua casa não fica chaveando, né? Ele fica ligando e desligando com um certo intervalo. Tá? Você tem que ter um equipamento muito específico para você fazer chaveamento aí, que é os inversores, né? Para ele ligar de forma contínua. Tá? Então é interessante um controle por esterese. Mas eu não pedi isso nesse trabalho para não ficar complexo demais, tá? Mas você pode utilizar ou não, tá? E o resfriador está aqui para caso a temperatura suba demais, aí você pode botar uma margem aí, 5 graus, sei lá. Ele liga para dar aquela baixada mais rápido do que a própria perda, né, de temperatura no tanque seria. Tá? Então você pode forçar o líquido a baixar a temperatura. Ah, beleza. Não, era justamente isso que eu ia te perguntar, a questão da esterese, né, e da temperatura de resfriamento, se a gente podia estipular essa temperatura ou se tinha uma temperatura Não. que você estava considerando para a gente... Eu deixei muita coisa em aberto para não ficar difícil demais a questão. Tá? Na prática, né, se você fosse fazer isso aqui numa indústria mesmo, teria uma faixa, né, de interesse. Ó, queremos que a temperatura fique entre essa faixa e essa faixa. Então, se ela subir demais, você tem que forçá-la para baixo com o resfriador. Entendeu?
Então você tem que manter uma easter eggzinha interessante dentro de um range ali. Na prática seria isso. Aqui nesse trabalho eu não quis ir tão a fundo assim, tá? Pra gente só testar acionamento de uma forma mais simples. Mas todo mundo aí que gostar da área pode se sentir desafiado e tentar fazer um controlezinho bem bacana aí em cima dela. Eu até Não, costumo dar beleza, uma Daniel. pontuadinha a mais aí, uma pontuadinha extra, quem vai além, né, do que foi pedido. Tá, joia, Daniel. Obrigado. Beleza, o Rafael Oliveira levantou a mão também. Não, a pergunta era bem similar do Alexandre aí, né? Aham. Porque também eu fiquei sem entender um pouco a parte do resfriador, porque eu imagino o seguinte, se você tem um set point ali de 90 graus, eu não sei se eu vou conseguir fazer, vou tentar fazer tipo um PID, né? Que ele vai chegando aos 90, vai chaveando a carga até, para quê? Para não passar e não faltar, né? Aham. Aí eu já não estava vendo sentido no resfriador, né? Justo. Sim, Entendeu? sim, Aí eu não estava vendo sentido nesse. sim. Nesse tanque aqui, de fato, não precisa não. Falando assim, em termos práticos, tá? Em termos na prática. A não ser que você queira, com algum líquido em específico, você queira ter um tratamento de baixar a temperatura rápido ou coisa parecida, esse resfriador não tem propósito numa aplicação que você quer só aquecer, não. Então você consegue fazer esse ajuste fino aí com PID, com PI, tá? É bem tranquilo aí na prática. Aquele próprio condicionador que está na semana 2 de vocês, para subir a temperatura, esse foi um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, né? Para subir a temperatura, só com aquecedor você consegue controlar. Tá? Mas como lá era uma aplicação que eu queria às vezes tirar a temperatura do líquido, né, para ele tirar a água dele, aí eu usava o resfriador para jogar ele lá embaixo para tirar a água do ar e depois subia a temperatura só do ar. Então ali fazia mais sentido um resfriamento. E você falou aí, se por um acaso nesse período de hoje até o dia 8, se precisar de um apoio seu aí, nós marcar talvez um encontro aí, você está disponível? Tamo aí. Opa, então tá. Obrigado. Respondo bastante pelo Telegram. Tem alguns alunos que tiram dúvidas por e-mail. Eu prefiro que tirem pelo Telegram, porque é mais fácil a gente se comunicar. Tem áudio, né? Você pode mostrar um pouco da sua simulação, pode gravar sua tela aí com o celular, mandar. Fica mais fácil de ajudar do que pelo e-mail. E-mail é meio engessado, né? Obrigado, hein? Tranquilo. Alguma dúvida aí a mais sobre o trabalho? Bem, imagino que vocês vão ter a dúvida quando botar a mão na massa, né? Que aí o pau vai quebrar mesmo, aí vocês vão ter bastante dúvida e vão usar e abusar teu e do Bernardo. O Matheus levantou a mão. Fala, Matheus. Não estamos ouvindo não, Matheus. Você está falando, eu não estamos ouvindo não. Deve estar dando algum probleminha ali com o Matheus. O microfone dele está com problema. Pode escrever, Matheus. Eu leio aqui a sua pergunta. Dá um segundinho para ele escrever aí. Ah, tá. Ele vai tentar ajustar o microfone e em outra oportunidade ele pergunta pra gente. Bem, então beleza. Então o trabalho é este. Podemos encerrar aqui essa parte da explicação do trabalho. Agora eu vou abrir a conversa aqui, caso alguém tenha alguma dúvida quanto à semana 2. Né? Alguma dúvida em específico na semana 2. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar ajudando. Lembrando que a semana 2 ficou lá para o dia 8 também. Vou jogar, já vou alterar aqui agora, aqui no sistema. Vocês já vão ver aí que vai alterar aí para vocês também. Joguei ela lá para o dia 8 de janeiro, né? O professor, a prova 1
tem uma estimativa quando que o senhor vai colocar a nota ou já colocou? Que está aparecendo zero. Não, tá ainda bom. não, ainda não. Eu combinei com o Bernardo de a gente fazer uma força-tarefa aí, porque a turma é grande, né? A gente fazer uma força-tarefa aí para soltar essa nota para vocês. Mas, Não, tá bom, só para a gente saber. Porque às vezes a gente fica achando que. Tá bom. Obrigado. eu vou pedir, inclusive, quanto à nota, eu vou pedir até um pouquinho de paciência com vocês, que às vezes eu posso ser mais lento para soltar nota do que outros professores. Porque o que acontece? Eu fiquei sabendo que alguns professores avaliaram vocês por questão objetiva, né? Aonde é muito fácil, né, corrigir, né? Você dá o gabarito, tá certo, tá errado, é isso aí. Só que nessa disciplina que é mais mão na massa, de pegar o lado e programar, não dá pra gente avaliar com objetiva, né? Você tem que ir lá mesmo, né? Quebrar a cabeça ali um pouquinho, botar a mão na massa, fazer as ligações em ladder. E aí a gente tem que olhar trabalho por trabalho, abrir todo, simular, ver um a um, ler as explicações, né? Na semana 1 vocês propuseram inovações, né? A gente tem que ler uma por uma, ver se faz sentido. Tá? Então é um processo de avaliação um pouquinho mais lento do que 0-1, né? Tá certo, tá errado, marcar X. Tá? Então vou pedir para vocês só um pouquinho de paciência aí, mas a gente já vai tentar soltar essas notas o mais rápido possível. Beleza, da minha parte, tranquilo, para passar o Natal mais tranquilo. Exatamente. Passar o Natal só com notícia boa, né? Não, deixa para depois do dia 1º, vai. É isso aí. Problema só para o ano que vem. Exato. O Matheus levantou a mão de novo ou foi a outra mão ainda? Não, acho que é a antiga ainda, né? Escreveu aqui. Ó. Sobre a semana 2, questão A. Estou com uma dúvida sobre a mudança de temperatura do ar. Posso fazer a alteração apenas mudando a potência do resistor da câmara 2, da câmara 3? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir a questão. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, letra A. Altere o lado da figura 1 abaixo, que é o mesmo da aula 3, acrescentando a automação de acionar o sistema de resfriamento da água da piscina, caso a temperatura do ar de saída do condicionador esteja ao menos 10 graus acima do valor desejado. Então vamos lá, só para explicar um pouquinho como esse condicionador ele funciona. Tá? Esse condicionador, o ar entra por um tubo, e esse ar ele vai de encontro a uma massa de água que é espreada em cima dele. Tá? Então, a água ela tem dois papéis aqui. O papel 1, que é o principal, é saturar o ar. Então, o ar ele sai dali saturado. Tá? E ela esfria, ela transfere calor para aquele ar também. Tá? Então, pensa aí, você tem um ar a uma certa temperatura. Se você joga água fria nele, por exemplo, você diminui a temperatura desse ar. Tá? Que lá na frente ela vai ser aquecida por uma resistência que tem lá na saída. Tá? Então ele passa pela câmara 2, que é uma câmara de saturação do ar, para lá na câmara 3 você esquentar o ar para onde você quer. Por que esse processo é importante nessa automação? Porque quando a quantidade de água que o ar carrega, ela é proporcional à temperatura daquele ar. Tá? Então um ar mais quente, ele carrega mais água do que um ar mais frio. Então, quando você faz esse choque de saturar o ar com água, você fala o quanto de água que você quer naquele ar. Tá? Quantas gramas por metro cúbico de água você quer naquele ar. Porque se você esfria ele muito, você baixa essa quantidade máxima de gramas por metro cúbico que o ar tem, e aí ele vai saturado, ou seja, ele vai com a quantidade máxima de gramas por metro cúbico de ar. Ele vai com essa quantidade máxima de gramas de água para o próximo estágio, e esse próximo estágio só aquece ele. Quando você aquece um ar, você não faz as gramas de água dele sumir. Tá? Então, a forma como você controla a quantidade de gramas de água por metro cúbico em um ar, nesse experimento aí, é jogando água em temperatura específica. Tá? Então, não sei se eu me fiz claro. Tá? Mas, basicamente, quando você joga água gelada no ar, você joga a quantidade de grama lá para baixo.
E aí, quando você esquenta lá na câmara 3 esse ar, ele vai estar com aquela mesma quantidade de grama de água, só que com uma temperatura muito mais alta. Então você consegue escolher qual que é a umidade relativa do ar fazendo esse processo. Tá? Da mesma forma, se você joga água quente nesse ar, você coloca uma quantidade de grama de água mais alta do que uma água fria, e lá depois ele vai ser esquentado para a temperatura que você quer na saída com mais grama de água. Então você consegue controlar a quantidade de grama de água dentro do ar, jogando água nele mais frio ou mais quente. Tá? Então ele está sempre saturado e você controla a quantidade de grama jogando água mais fria ou mais quente. Tá? Então basicamente esse é o processo, esse é o princípio físico, né? Para a gente controlar a quantidade de gramas de água dentro do ar, já que eu quero controlar a umidade relativa nesse condicionador aí. Tá? E aí a questão, qual que é o intuito da questão? É você acrescentar a automação do sistema de resfriamento da água. Então vamos lá. Alterar o lado exposto na figura 1, acrescentando a automação de acionar o sistema de resfriamento de água da piscina, caso a temperatura do ar do condicionador esteja 10 graus acima do valor desejado. Qual que é o intuito dessa automação? Isso aqui não é intuito de controle. Tá? A ideia é o seguinte: alguma coisa aconteceu que o meu ar de saída está muito quente. Né? Pensa aí, normalmente, pensa num PID, igual o outro estudante aí comentou. Você quer lá vamos supor que você queira que o ar esteja a 70 graus. Aí você vai lá, faz sua malha PID para a temperatura estar em 70 graus. O que você espera da sua malha PID? Que a temperatura vai subindo e quando chega lá em 70 graus, ele vai ficar estável ali em cima, vai ficar ali surfando em cima dos 70 graus, que é a sua referência. Tá? Se alguma merda acontecer, se algum problema acontecer no seu circuito, no seu controle, e a temperatura estourar demais, a temperatura vai muito além do set point, tá? Esse sistema que está sendo pedido para vocês na questão A, ele joga água fria no ar para tentar, de força bruta, baixar essa temperatura dele que o controlador, que era o original responsável por baixar essa temperatura, não conseguiu fazer. Porque você tem um controlador PID para fazer a temperatura desse ar, está ajustada. Por que ele está em 10 graus acima? Porque alguma coisa está errada. Então essa automação ela serve de força bruta para baixar essa temperatura do ar, jogando água fria em cima dele. Tá? Lá na câmara 2. Então ela acelera o processo de esfriamento do ar. Tá? Então é para isso que ela serve, essa automação aí. Aí o Matheus disse que, ele lendo a pergunta aqui do Matheus de novo, estou com uma dúvida sobre a mudança da temperatura do ar. Posso fazer essa alteração apenas mudando a potência do resistor da câmara 3? Não dá para fazer, porque, Matheus, não daria para fazer, porque em tese, se a temperatura subiu demais, é porque esse resistor sozinho não está dando vazão, né? Você desligar esse resistor não está dando vazão. Tá? Então você joga água gelada em cima dele, do ar, para baixar mais rápido. Tá? Então é um processo de segurança ali do sistema. Aí o Matheus disse, eu queria saber só se seria possível simplificar, né? Pois trata somente da saída do ar, não envolvendo a umidade relativa. Mas ali, Matheus, é para acelerar mesmo o processo. Tá? Porque se você desligar o aquecedor, vamos supor que você desliga o aquecedor e esse ar para sair de 10 graus acima para a temperatura que você quer, leve 1 minuto. Quando você joga água fria nele, ele vai cair mais rápido, entendeu? Então, é um processo para acelerar o resfriamento da planta. Tá? Isso aí na prática, a gente não fez essa automação, ela foi implementada na prática nesse condicionador. Não foi à toa, né? A gente estava tendo esse problema da temperatura passar um pouco do limite, a gente jogava esse resfriamento aí para ajudar a baixar. Mais alguém perguntou? Deixa eu ver aqui. A Natália levantou a mão. Oi, professor, boa noite. Boa noite, noite. pessoal. Eu até havia comentado com você, né, mais cedo, que eu estava com a dúvida da letra B. E aí eu assisti uma aula que o professor Bernardo, ele explicou mais ou menos também como é que era o funcionamento. Só que eu ainda continuo com dúvida se eu utilizo como parâmetro o A01 ou se de fato eu teria que criar um outro bloco para o A03, que é o sensor de temperatura da piscina. O bloco é o A03.
Porque que acontece? Vamos lá, lendo a B aqui, ó. Altere o lado exposto na figura 1, acrescentando a automação apresentada na seção 2.2 da aula. Aula 4, que é desligar o sistema de resfriamento por 5 minutos caso a água da piscina esteja abaixo de 5 graus Celsius. O que essa automação ela pretende fazer? Ela busca evitar congelamento da água da piscina. Tá? Então, por isso que você tem que olhar para o sensor da água da piscina, certo? Porque essa automação ela serve para proteger o sistema contra congelamento. A gente estava tendo problema de congelamento também nesse condicionador aí, de que ela formava pequenas placas de gelo ali em cima, porque a água da piscina estava muito baixa, a temperatura dela. Tá? Então, a gente colocou esse sensor ali dentro, para quando a temperatura está baixa demais, ele desliga o resfriamento por um tempinho para deixar a água restabelecer o lugar. Tá? Então, no A3 que você tem que olhar. Tá, e teoricamente, como não existe esse A3 lá na lógica, né, eu vou criar Isso. casinha para funcionar. Isso. Você vai criar lá o bloquinho G, né, que é o de comparador. Vai colocar lá o A3, falar que quando o A3 for menor do que 5 graus, aí você faz uma lógica embaixo, aliás, aí você vai lá na lógica de desligamento do resfriador e coloca lá, ó, vamos supor que você usou o G2. Quando o G2 estiver ligado, que significa que a água está abaixo de 5 graus, desliga o resfriador. Você vai lá no bloquinho que desliga o resfriador, que deve estar tudo separadinho, né? Aí você vai lá e adiciona essa linha em paralelo. Tá vendo aqui, ó? Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tá o bloquinho igual eu estava explicando no começo da aula. Então aqui, ó, tem as saídas. Deixa eu ver aqui. Aqui tá as saídas de... Aqui, ó, subir a umidade relativa, que é o Q5. Então aqui é o bloco do resistor. E aqui é o bloco do refrigerador, tá vendo? O que liga o refrigerador tá tudo na linha 37. E o que desliga o refrigerador tá tudo na linha 3940. Então você coloca em paralelo aqui, ó. Se o G6, né, vamos supor, G2, que eu tinha falado, né, tiver acionado, desliga o refrigerador. Não deixa ele ficar ligado, não. Entendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Kildery também fez uma pergunta. O Nielson falou, eu usei o A01 mesmo. Pode ser? Não funciona, o Nielson. Porque o A01, ele olha a temperatura lá na saída. Lá depois, lá na câmara 3. Ele olha a temperatura do ar lá na câmara 3. Câmara 3. Ele não tem nada a ver com a água da piscina. E o A01 nunca vai chegar em 5 graus, né? A gente não, nessa planta aí, ela nunca chega nessa temperatura. Aquele ar. Então ele nunca chega em 5 graus, e mesmo se ele chegar em 5 graus, ele não protegeria a água da piscina de congelar. Tá? Então tem que ser no A3 mesmo. Kildery levantou a mão. Essa variável aí, a umidade relativa, é a variável controlada, né? E você está usando temperatura para manipular essa variável controlada, correto? São 3 variáveis. Esse condicionador ele controla a temperatura, umidade do ar e umidade relativa. Umidade do ar e velocidade do ar. São 3 variáveis ao mesmo tempo. Você dá 7 pontos para as 3. Tá, mas a variável que é fim, no caso, que é o foco aí, a variável controlada é a umidade relativa, né? Não, são as 3 mesmo. Porque o que acontece? Esse condicionador, ele é aplicado para... Ele foi aplicado, né? Ele foi aplicado lá na UFV, né? Na Federal de Viçosa aí, para secar planta medicinal. Que é que você tem diversos tipos diferentes, diversas espécies diferentes de planta medicinal, e cada uma tem que ser secada numa certa temperatura, com um certo tempo, com uma certa umidade. Então a ideia dessa planta que a gente fez lá foi você ter um controle preciso de todas essas variáveis, entendeu? De forma independente. Você pode falar, eu quero temperatura de 40 graus, com umidade de 60% e com velocidade do ar de 2 metros por segundo. Você dá esses inputs no secador e ele joga essa temperatura para a planta. Agora nessa outra planta eu quero temperatura de 70 graus, 10% de umidade relativa e 3 metros por segundo de velocidade do ar. Aí você vai lá, dá o set point no secador e ele manda secar. Tá? Então ele controla essas 3 variáveis.
Nesse ladder que eu passei para vocês, eu não sei se tem ele todo completão, com todas essas 3 variáveis. Por isso que eu só peço a vocês fazerem alguns ajustes, né? Dá uma olhada aqui no ladder. Professor, Aqui é a versão simplificada, né? pergunta. Não, aqui ele tem tudo, ó. Controle de temperatura na linha 20, controle da umidade relativa na linha 24, ele só não tem o controle da velocidade do ar, que a gente fazia por um acionamento com a malhazinha, com um inversor de frequência. Manda. No caso aí, quando a gente está implementando o desligamento do resfriamento, do sistema de resfriamento, naquelas condições lá na letra B, o que faz ligar o sistema de resfriamento, normalmente, a umidade relativa maior, né? Que o set point. A lógica é mais frio, menos gramas. Quanto mais frio, menos gramas de água tem. Então você diminui você aumenta a umidade relativa, né? Com frio e diminui com calor. Você manipula a quantidade de água que tem ali dentro do seu ar com temperatura. Menos temperatura, menos grama. Certo? Ou eu estou pensando ao contrário? Não, eu entendi essa parte. Eu digo assim. Certo, né? Você está com digo o ar a assim, 70 quando você graus, chega- você quer aumentar a umidade dele, você tem que aumentar a temperatura. É isso aí, você está com ar, vamos parametrizar para ficar fácil de entender, né? Vamos fixar uma temperatura. Vamos lá. O ar está a 70 graus. Você quer aumentar a umidade dele, você tem que aquecer a piscina. Porque aquecer a piscina aumenta a quantidade de grama de água que tem dentro do ar. Então, está lá com o ar a temperatura 70 graus, você quer aumentar a umidade dele, você tem que dar mais grama de água nele, então você tem que aquecer a piscina. E ao contrário, você quer diminuir a umidade relativa, você quer diminuir a quantidade de grama de água que tem nele, você tem que baixar a temperatura. Beleza? Então, a minha dúvida é a seguinte: chegando a 50 graus, que é o set point, passando, né, desse valor de set point, vai ligar o resfriamento, né? Porque aí a umidade relativa, ela fica, no caso aí, maior que, acho que, o set point. Sim. Aí vai ligar o resfriamento para poder baixar esse é um sistema muito difícil de vocês simularem. Por isso que na prática eu peço para vocês fazerem coisas bem pontuais. Que é, por exemplo, na B, é olhar se a temperatura da água da piscina está menos de 5 graus. Aí você vai e desliga o resfriador. E na A, você olha só se a temperatura do ar de saída, que é o A1, né? Que é o sensor A1, está acima de 10 graus do set point. E aí você liga o resfriamento. Por que eu pedi para vocês automações bem simples e não mandar vocês simularem todos os parâmetros do sistema? Porque como a umidade relativa depende da temperatura, quando a temperatura está variando, a umidade está variando também. Então, por exemplo, você pegou um ar lá, você pegou um ar a 50 graus e 50% de umidade relativa. O simples fato de você esquentar esse ar para 60 graus já faz a umidade relativa cair para 40. Porque a umidade relativa significa, diante do máximo de água que aquele ar se suporta, qual que é a porcentagem que eu tenho? Então, se você esquentou o ar, ele aguenta mais água, então cai a umidade relativa. Então, é um sistema muito difícil de simular. Então, por isso que eu não pedi para vocês fazerem um controle dessas variáveis na avaliação. Eu pedi só para vocês fazerem coisas pontuais, né? Igual na B, por exemplo. Se a água da piscina, que é o A3, está abaixo de 5 graus, desliga o resfriamento. Mas vocês não precisam se preocupar muito com a simulação em si, porque é uma simulação muito difícil de fazer na prática. Na prática, sim, né? Na simulação, no ambiente de simulação. Você tem que ter o sensor mesmo lendo para as coisas ir mudando em tempo real. Tá? E você testar. Tem um temporizador também aí que você pediu, né? Ficar 5 minutos, não é isso?
5 minutos, exatamente. Ele desliga o resfriamento por 5 minutos. Então, novamente, esse temporizador ele precisava ser, ele podia ser você podia falar assim, se a água subir para 10 graus, se a água subir para 7 graus, já desligaria, religaria a água, o resfriamento. Mas eu botei um temporizador que é mais simples de vocês controlarem. Eu sei O que temporizador é comum, né? Esse, não é. o temporizador é um bloquinho, né? Temporizador do clique. Sim. Tá ok. Tranquilo? Ô, Daniel, só resumindo aqui, então, a A chegou nos 60 graus, liga o resfriador. A B chegou em 5 graus Celsius, manda desligar o resfriador, só isso? Isso. Só que a A se refere ao ar de saída, que é medido Ah, pelo sensor A01. A B se refere à temperatura da água da piscina, que se mede pelo sensor A03. não, tranquilo. Mas é só ligar o A01 liga e o A03 desliga. Isso. Ah, então beleza. Fechamos ou tem mais alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida, Daniel. Manda. Eu fiz um resuminho aqui, fui separando entradas, saídas, e eu peguei o sensor SB56, que é o da saída, do ar de saída, que é o mesmo que, se eu não tô enganado, ele faz controle de temperatura, né, de velocidade e da umidade relativa, correto? Não, esse sensor, ele é um sensor que ele tem dois sensores dentro dele, tá? Então ele serve tanto Uhum. para sensor de umidade quanto para sensor de temperatura. De temperatura, ok. Isso. Esse é o meu A01? Deixa eu ver como é que eu botei na atividade. É isso mesmo. O A01 é o temperatura, o A02 é a umidade. Ah, tá. Então eu separei, né? É isso que eu ia olhar. Tá. É o sensor, ele Então, tem 4 beleza. perninhas. Quando você pega o fio lá, ele tem 4 perninhas. Aí você pode ligar em coisas diferentes. Ok. Eu tô com uma dúvida com relação a esse A03. Eu imaginei que era o A01, que eu ia pegar a referência de temperatura para controlar né, o resfriamento lá da piscina. Aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. A apostila, o A03, ele fala na aplicação avançada, tá vendo? É a aula 4. Aí começa falando sobre ele. Você dá uma olhadinha aqui na aula 4, tá vendo aí? Peraí, só um minutinho. Tô tentando voltar aqui para sua tela, só que eu não tô conseguindo. Peraí, consegui. Beleza. Então você pega a aula 4 aí, ó, que é a solução avançada. Ok. E aí, logo no começo, eu falo sobre uma malha de controle de temperatura, que é exatamente isso que eu estou falando, né? Caso o set point seja 10 graus acima do desejado, você vai usar a água do condicionador para resfriar. Aí ele fala aqui, ó, malha do controle da umidade relativa. Aí ele fala aqui, ó, então, de forma análoga ao controle da temperatura, a malha de umidade relativa também opera conforme figura 11 da aula 3, com o acréscimo de um sensor, modelo SB41, para medir a temperatura da água da piscina na câmara 1 e 2. Então, esse sensor é o A01, é o SB41, que ele mede a temperatura da água da piscina nas câmaras 1 e 2. Aí, como a redução da umidade relativa é realizado com o resfriamento da água da piscina, há o risco de resfriamento excessivo da água e a ela congelar. Assim, caso a temperatura esteja abaixo de 5 graus, o sistema de resfriamento é desligado por 5 minutos. Então, essas automações que eu botei na questão é uma que está sendo explicada aqui nessa aula 4, tá certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá na aula 4. E aqui tem, Não. por fim, um bloquinho, tá vendo aqui, ó? Um bloquinho na tabela 1 que resume essas entradas e os sensores analógicos. Então, aqui tem que o A01 indica a temperatura do ar de saída. O A02 indica a umidade relativa do ar de saída. E o A03 indica a temperatura da água da piscina. Então foi acrescentado um sensor a mais aí nessa explicação. Tem apresentado aqui um fluxograma,
Tá? Deem uma olhadinha, uma interface homem-máquina, para vocês verem como é que o controle foi estabelecido. Então aqui tem um pouco do cenário que foi falado, né? Aqui é o gráfico da temperatura, então você vê que a malha de controle de PID, ó, ela não deixa a temperatura extrapolar. Tá? Então a temperatura vai aos poucos aí subindo. Aqui tem a malha da velocidade do ar, também está chegando no set point, aqui tem a malha da umidade relativa. Tá? Então aqui tem a ação de controle do PID, tá vendo? Ele foi progressivamente acionando a temperatura. Aqui tem uma demonstração do PWM, né? De qual foi o ciclo de trabalho dele para manter essa temperatura estabilizada. Então, a interfacezinha gráfica aí. Aqui está a frequência que eu estou alimentando meu motor com o inversor de frequência. Quantas rotações por minuto esse motor tem. Então, tem umas interfacezinhas que dão uma mostrada aí para vocês de como é que a temperatura, como é que esse sistema foi controlado. Então, dê uma olhadinha nessa aula aí que eu acho que vai ajudar a esclarecer. Não, beleza, Daniel. Eu tinha visto, mas passou batido essa. Beleza, Peguei aqui tranquilo. a da solução simplificada. Tranquilo. O GESME, professor, a saída Q4, no exemplo, é a mesma do sistema de resfriamento nas questões A e B? Sim, mesma saída, Q4, resfriamento. Alguém mais com dúvidas? Eu só fiquei Professor, preocupado. Fala aí. acho que tem o Nielsen, né? Oi? Fala, professor. Manda. Boa noite, professor. Boa noite. Minha dúvida, professor, é sobre a avaliação passada da semana 1. Uhum. Eu queria ver se eu ainda consigo entregar a terceira questão, se eu não me engano, a última questão. Eu só consegui entregar as duas primeiras, as duas primeiras. Eu mandei um comentário lá, mas eu acho que o senhor não corrigiu, falou nesse instante que não corrigiu as provas e tal, então acho que o senhor não viu. E eu queria ver se ainda há tempo de fazer a terceira questão, entendeu? Beleza. Vou alterar aqui também para o dia 8 de janeiro a entrega também da avaliação 1. Certo. Que aí abre para todo mundo aí. Quem não conseguiu mandar. Estou alterando aqui ao vivo, aqui, já estou alterando lá também. Mas eu não vou esperar até o 8 de janeiro para corrigir, não. A gente já vai corrigir, né? Para dar um feedback para vocês por agora. Tá bom. Aí quem mandar depois a gente vai corrigindo aos poucos. Tá bom, tá bom. Valeu, professor. Já alterei aqui a data também. Essa temperatura, ela bypassa, vamos dizer assim, ela é prioridade em relação à umidade relativa, né, professor? Lá na prática, quando a gente montou esse condicionador, a lógica era a seguinte. Primeiro, a temperatura a gente controla mais rápido. Tá? Ela é um controle mais rápido, ela acontece mais rápido. Deixa eu ver se pelo gráfico aqui, acho que dá para ver. Deixa eu pegar aqui. Nesse gráfico não é interessante. Não está claro esse comportamento. Que aqui não dá para vocês, não dá para a gente falar que a temperatura é mais rápida ou tal. Mas a temperatura em geral ela é mais rápida. E a temperatura, quando ela é ajustada, ela em tempo real, né, porque é um fenômeno físico, né, da física esse processo, ela altera a umidade relativa, porque o valor da sua umidade, como eu falei, a umidade relativa é quantos por cento de 0 a 100 que você está no máximo de água que aquele ar suporta. Tá? Então vamos lá, o ar a 50 graus suporta valores de exemplo aqui. Tá? O ar a 50 graus suporta 10 gramas. O ar a 60 suporta 12 gramas. Aí você vê quantas gramas você tem e faz a porcentagem. Tá? Então se você está lá com ar que tem uma certa quantidade de grama de água. Só o fato de você esquentar ele, cai a porcentagem. Por quê? Vamos supor que você está com ar com 5 gramas. Então a 50 graus, 5 gramas vale quanto? 50%. Porque com 50 graus o máximo não é 10 e você não tem 5. Então com 50 graus você está lá em 50% de umidade relativa. Quando você simplesmente pegou esse ar que tem lá 5 gramas de água e subiu para 60, a quantidade de grama de água não mudou, porque a água não se cria, né? A quantidade de grama de água está lá mesma, está lá aos 5 gramas.
Só que agora a proporção é 5 para 12, o que dá menos do que 5 para 10, né, que dá 50. A proporção agora é 5 para 12, vai dar uns 40 e pouco de umidade relativa, entendeu? Então quando você esquenta o ar ou esfria, você muda a umidade relativa. Tá? Da mesma forma, se eu falar que o ar para vocês de 25 graus, ele suporta 5 gramas, se você pega esses mesmos 5 gramas que está lá no ar de 50 e baixa o ar para 25 graus, a proporção fica 5 para 5, fica 100% de umidade relativa, entendeu? Então, quando você mexe na temperatura, mexe na umidade relativa também. Então, o nosso procedimento para controlar essa planta foi o quê? Primeiro, vamos controlar a temperatura. Uma vez que a temperatura está controlada, aí a gente controla a umidade relativa. Tá? Porque com a temperatura fixa, você pode controlar a umidade relativa. Você pode baixar ou subir ela com a temperatura fixa. Tá? Porque com a temperatura fixa, você só tem uma coisa. Qual que é a ideia? Com a temperatura fixa, você só tem uma coisa aumentando ou diminuindo a umidade relativa, que é você jogando mais grama de água ou não por conta da água da piscina. Então só tem uma variável que altera a umidade relativa quando a temperatura está fixa, que é a quantidade de grama de água que tem naquele ar. Quando a temperatura está variável, você tem duas variáveis envolvendo ali, a quantidade de grama que tem no ar e a temperatura. Então você não pode controlar a umidade relativa sem o ar estar controlado, entendeu? Tem uma lógicazinha meio difícil de pegar assim, né? Rápido, sem vocês estudarem um pouco dessa parte né, de psicometria e tudo mais, mas a lógica é um pouco essa. Você não pode. Você só consegue controlar a umidade com ar controlado. Tá? De forma simples, né? De forma independente, digamos assim. Professor, obrigado pela explicação, deu para entender. A entrega do trabalho, ele pode ser entregue através do arquivo, do clique, ou o senhor quer PDF, impressão? Eu prefiro o que vocês mandem o software, mandem a simulação. Se não for possível, manda o PDF mesmo, fazer o quê? Eu não vou ficar exigindo de vocês, que cada um sabe das suas, né? Não, tudo bem, mas tranquilo. Me ajuda muito quando vem a simulação. Tá certo. Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, só aproveitando aí, o Q1, ele é o P01, é isso no ladder? Isso, mesma coisa. Saída Q1. Uhum. É o proporcional integral derivativo. Né? Isso, é porque o que acontece? Nesse trabalho, a temperatura, que por exemplo, quando você liga uma resistência, ou ela está ligada no máximo, ou ela está desligada. Tá? E aí nesse trabalho a gente usou um controle PWM nessa temperatura. O que significa o controle PWM? Você tem lá a explicaçãozinha no texto, né? É um controle chaveado, aonde você deixa ela ligado um certo tempo e desliga outro certo tempo. Tá? Quando você faz esse controle chaveado, pensa que você está pegando uma resistência e deixa ela 1 segundo ligada, 1 segundo desligada. 1 segundo ligada, 1 segundo desligada. 1 segundo ligada, 1 segundo desligada. Você entende que vai chegar um ponto em que ela vai entregar uma certa temperatura uniforme, né? Porque você vai ficar fazendo esse processo por um certo tempo, e ela vai te entregar uma potência que meio que constante, né? Que não vai dar tempo nem dela esquentar muito, nem dela esfriar muito. Nem dela esquentar muito, nem dela esfriar muito. Porque você está chaveando isso daí. E você, da teoria, sabe que a potência que ela vai te entregar é metade da temperatura máxima, da potência máxima que ela te entrega. Por quê? Porque você ficou chaveando meio a meio, né? Você ficou 1 segundo off e 1 segundo on. 1 segundo off e 1 segundo on. Então a potência que ela vai te entregar é metade da potência que ela consegue te entregar de fábrica. Então se você for lá, comprou um resistor de 3.000 watts, ele vai te entregar 1.500 watts se você faz essa ligação. Ao mesmo tempo, se você faz um chaveamento que fica 2 segundos off e 8 segundos on, então você fica 2 segundos desligado e 8 segundos ligado. 2 segundos desligado, 8 segundos ligado. Então você fica com 80% da potência entregue. Então se você foi lá e comprou uma resistência de 3.000 watts, ela vai te entregar 2.400 watts, que é 80% do 3.000. Entendeu? Então você consegue, dessa forma com o PWM, você consegue controlar a potência de cargas, desde que essas cargas aceitem
acionamento chaveado. No caso da resistência, não tem problema nenhum em você fazer acionamento chaveado. Você não pode fazer acionamento chaveado, por exemplo, em motor. Você não pode ficar desligando o motor e ligando o motor, desligando o motor e ligando o motor, porque a corrente de partida é muito alta. Então, para motor, você não consegue fazer chaveamento PWM com frequência alta. Tá? Aí você tem que usar, por exemplo, métodos de inversores de frequência, por exemplo, para fazer esse controle chaveado. E aí, quem controla... Então, só para agora lembrar da pergunta que você me fez, né? Por que a saída Q1, que é a do PID? Porque o PID vai controlar a frequência de chaveamento desse PWM, que a gente chama de Dutch Cycle, né? Ciclo de trabalho, né? Então, essa frequência de chaveamento, que a frequência de chaveamento vai estar em 50%, vai estar em 80%, e como eu te expliquei para vocês anteriormente, essa frequência de chaveamento ela é proporcional à potência, né? Quando eu falo que a frequência de chaveamento está em 80%, significa que a resistência está entregando 80% da potência. Quando eu falo que a frequência de chaveamento está em 30%, significa que a resistência está entregando 30% da potência. Então o PID está ali para controlar essa frequência de chaveamento. Por exemplo, nesse gráfico aqui que está exposto na tela de vocês, ó, olha o PID onde é que está. O PID está em 30%, tá vendo? Então, para fazer esse aquecimento aqui da temperatura, que foi de quantos graus aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pegar a minha... Aqui, ó. Set point foi 60 graus, tá vendo aqui, ó? Set point foi 60 graus. Para eu fazer 60 graus nesse aquecedor, eu usei 30% da potência da minha resistência. Beleza? Então o PID ele controla qual que é a porcentagem da potência da carga. Então por isso que ele está... E por que ele está no Q1? Porque o Q1 do meu CLP é a minha saída de frequência alta. Tá? Isso é uma especificação do CLP. Tá? Isso vocês não tem que saber de cor, né? Nada disso. Mas esse CLP em específico que eu utilizei, as saídas 1 e 2 dele, elas são saídas de alta frequência. Você pode fazer chaveamento em alta frequência. No caso de uma resistência nem é necessário, tá? Porque a resistência ela tem uma inércia tão grande, né? Ela demora tanto para esquentar e esfriar, que você nem precisa de tão alta frequência assim para fazer esse chaveamento PWM numa resistência. Um PWM de meio Hz, 0,2 Hz faz esse controle também. Tá? Então você pode chavear bem devagar e ainda conseguir um bom chaveamento para a resistência, porque tem uma inércia muito grande. Talvez me excedi um pouco na resposta aí, mas o intuito é esse. Dela estar na Q1 é esse. O Q1 está ligado no PID, que controla a frequência de chaveamento PWM da resistência. Tá ok, professor. Obrigado aí. Tranquilo? Pela explicação. Valeu. Quem tiver interesse em saber, pessoal, gostei do que lá que você falou, mas não entendi nada. Se quiser, a gente explica de novo, faz algum videozinho para dar uma ajudada. Bom, a gente vai conversando aí. Mais alguma dúvida, pessoal? No caso aí, professor, o A03 que vai ser criado, ele teria um novo parâmetro de temperatura, né? Que seria os 5 graus, né? Para desligamento. Perfeito. Você vai lá puxar um bloquinho, bloco G, né? De comparador. Vai lá colocar o A3 dentro dele. Botar lá A3 Entendi. menor do que tanto. E insere esse bloquinho G esse bloquinho G novo na sua lógica de desligar o resfriador. Beleza. Obrigado. Beleza pura? Fechamos aqui? Beleza, professor. Valeu, gente. Aquele abraço. Bom trabalho, Professor? boas festas. Oi. Daniel, só um comentário final. Aham. A gente viu que teve bastante material que você ofereceu na plataforma, né? Será que, não sei, acho que para próximo curso agora, de repente fazer um índice, alguma coisa assim, para ficar mais fácil da gente achar. Tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo, para falar a verdade, ainda estou descobrindo. Beleza, posso fazer um Mas guia eu de estudo. agradeço pela quantidade de material que você colocou lá, bem farto realmente.
e a gente pôde ter esse recurso à disposição nossa aí. Né? Beleza. Obrigado pelo feedback, Kildin. Ajuda bem a gente saber o norte para onde rumar, né? Sempre que a gente recebe feedback de aluno, é uma bússola pra gente. Pra saber se é por aqui, se é por ali. Professor, Manda. só como sugestão aí, até tinha falado numa outra aula aí com o Bernardo, se aí para a próxima matéria também, se de repente o professor puder postar pelo menos o conteúdo, né? Não nada complementar aí, e com alguns dias de antecedência daí do início, né? Acho que fica melhor para todo mundo, para esse período aí que tem de intervalo entre uma matéria e outra, o pessoal já também dá uma se familiarizar aí com o assunto, né? Tá. Vou mandar esse e-mail pro Tarcísio, a gente conversa numa reunião que a gente tem aqui. Porque pra gente não tem problema, o material tá tudo Be- pronto, né? A Beleza. gente já começa a turma com o material todo prontinho. Isso. Beleza. Vou dar a sugestão sim. Porque aí vocês já vão dando uma espiada, né? Até se preparando também pro que de repente possa ser pedido aí nas atividades, né? Já que é uma matéria que você exige mais que a gente tenha prática, né? Uhum. Acho que acaba ajudando a todo mundo, né? Aham, sim. Às vezes você já até acabou a atividade da semana de uma matéria, né? Você já antecipa da próxima. Né? Exato. Beleza, vou dar a sugestão sim. Encerramos? Sim. Beleza, então, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso, boas festas aí. Igualmente, professor. Tudo corra bem aí na vida de vocês e 2024 tamo aí junto de novo. Beleza? Um abração, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Abraço.